Em síntese, o que nós podemos aqui perceber na fala do professor Pedro Serrano, do professor Fernando Idel, no caso do professor Pedro Serrano, ele fala sobre a evolução, né, da humanidade e a conquista da democracia. Com a conquista da democracia, a conquista de direitos. E, dentro desse contexto, a ideia de que no passado, inimigo era um povo contra um povo, certo? Jamais existiam inimigos internos, com, principalmente Carl Schmitt, a teoria do estado de exceção, passa-se a ter a possibilidade também de inimigos internos. E contra o inimigo externo vale tudo, e contra o inimigo interno também. Então, no caso da Alemanha nazista, no primeiro momento, os inimigos eram os comunistas, a quem foi atribuído o incêndio do Reichstag, que era o parlamento alemão. Com base nisso, se suspende a Convenção de Weimar, que era a Convenção Democrática. Os comunistas são colocados na ilegalidade, né? Isso dá o caminho para os nazistas assumirem o poder e, com isso, depois eleger novos inimigos. E esses novos inimigos eram quem? Os judeus e os ciganos. Contra eles valia tudo, não só a suspensão dos seus direitos da Constituição, mas a execução, o confinamento em campos de concentração. Essa teoria da exceção, ela continua sendo aplicada. Contemporaneamente, ela é aplicada, por exemplo, nos Estados Unidos, onde o inimigo interno é o tipo árabe, o terrorista. O Patriot Act suspende todos os direitos. Pode ser preso sem estar em flagrante, sem ter nenhuma ordem judicial, ele pode ser torturado e até pode ser eliminado. Na Europa também, de uma certa forma, né, esse combate ao terrorismo tem também operado a suspensão de direitos. Na América Latina, no primeiro momento, o combate ao crime organizado, no caso, no primeiro momento, seria os terroristas, depois os traficantes de drogas, e agora há uma utilização também desse tipo de doutrina contra o chamado corrupto. Ou seja, o que é que tem em termos de, assim, em termos de semelhança em todas essas situações? É que se elege um inimigo interno e, a partir dessa eleição, se dá margem para, contra esse inimigo interno, haver a suspensão de direitos, haver a suspensão do Estado de Direito, e contra esse inimigo tudo é possível. E a fala do professor Fernando Idel complementa a fala do professor Pedro Serrano, quando ele estabelece que como é que se dá essa seletividade. Há um discurso que o direito é para todos, há um discurso que o direito processual penal protege a todos, mas para essa parcela que é considerada como inimiga, há um outro direito penal, há um outro direito processual penal. E que direito penal e processual penal é esse? É aquele que seletivamente, através de uma figura chamada da discricionariedade, que é o poder do juiz, o poder, né, de se interpretar a lei, de se interpretar a Constituição, interpretar os códigos e, a partir daí, seletivamente se aplicar. Nós temos quase 1.200 títulos penais no Brasil. Então, é óbvio que se você fizer um pente fino na vida de qualquer pessoa, você vai enquadrar aquela pessoa em algum tipo penal. E é a partir dessa seletividade. Então, se elege o inimigo, a partir do momento que esse inimigo é eleito, pela discricionariedade, pela seletividade, você vai lá e aplica a lei, e a lei, através do lawfare, a perseguição. Então, nós estamos vendo isso no Brasil, onde a Constituição está sendo rasgada, ou seja, nós temos um Código de Processo Penal que estabelece que só poderá haver a condução coercitiva depois de uma negativa por parte daquela testemunha, certo? E aí sim você pode conduzir ela coercitivamente. Isso está sendo feito sem observar isso. Nós temos no Brasil o princípio da presunção de inocência, que é um direito fundamental que foi relativizado pelo Supremo Tribunal Federal. Ou seja, as prisões só podem acontecer a não ser em casos excepcionais que já estão previstos na Constituição e no Código de Processo Penal, que é o caso da prisão temporária, da prisão provisória, e são prisões excepcionais, não se há cumprimento de pena, certo? Provisoriamente, antes da condenação em definitiva, mas no Brasil isto acontece. Então, tudo isso, você adicionar isso a uma conjuntura de profunda instabilidade política, onde setores do judiciário, aliados ao setor do Ministério Público e setores do aparelho policial, são seletivamente utilizados para fazer perseguições políticas, para fazer disputa política e até para interferir na regra democrática da conjuntura. Ninguém é contra combater a corrupção, ninguém é contra combater a criminalidade, mas
fora da lei, fora da Constituição, fora dos direitos. Isso dá margem à discricionariedade, dá margem ao direcionamento, dá margem a perseguições e dá margem a injustiças profundas. Por essa reflexão que nós podemos trazer aqui nesse seminário internacional, que contou com a presença de parlamentares da América Latina e do mundo, onde o Poder Legislativo tem um papel importante, porque o Poder Legislativo é o poder mais plural, mais democrático da sociedade. E o Poder Legislativo tem a obrigação de zelar pelo Estado Democrático de Direito, zelar pelas Constituições e zelar pelo direito do cidadão. Aí você vai... Não, já vamos pegar lá. Vamos lá. Beleza. Obrigado. Ok.